queridos amados, a paz do Senhor. Pastor Sérgio Dantas, no quadro Papo de Obreiros, né? Dessa feita com nosso ilustre vereador daqui de Fortaleza, irmão em Cristo Jesus, Cardel Rolim. E eu conversando com ele, a gente estava no contato por telefone e pelo WhatsApp, mas quando eu vi é um jovem, né? E para nós é uma alegria recebê-lo aqui e conversarmos sobre assuntos importantes, não só na vida pública, mas também da Igreja do Senhor. Assuntos, dúvidas, alguns questionamentos, algumas perguntas que eu acredito que todos têm interesse de saber e nada melhor do que perguntar a um irmão, né? Então, Cardel, muito obrigado por ter atendido aí o nosso convite do nosso pastor presidente, pastor João Alberto. Sinta-se em casa. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado aí a você que nos acompanha. Para mim é um prazer e uma honra, né, estar aqui atendendo ao convite seu e do pastor João, para a gente conversar um pouco, falar um pouco, principalmente sobre o momento atual que a gente vive, que nós estamos precisando verdadeiramente dobrar nosso joelho no chão e orar, pedir que Deus nos abençoe, cuide e tenha misericórdia do nosso povo, né? É verdade, é verdade. Queridos, deixa eu te perguntar uma coisa aqui, antes de a gente entrar na parte atual, eu queria falar um pouco sobre sua história, né? Eu acho que eu vejo assim que todo cristão ele tem uma história bonita para contar, né? E aí eu queria ouvir de você, que é a parte que nos interessa muito também, é exatamente como foi seu encontro com Jesus, né? Como Cristo chegou na sua vida. Eu queria ouvir, para depois a gente seguir a outras partes mais atuais agora. Pastor, eu tive uma graça de Deus de ter nascido num lar cristão. A minha família é lá do Parambu, né? Meu pai e minha mãe, meus pais são do Parambu, e a minha família inteira, né? Minha ascendência inteira congregou na Igreja Presbiteriana do Brasil, lá em Parambu. Eu tive bisavós que foram presbíteros na década de 60, 70. Eita, que coisa, então minha coisa mãe linda. foi presidente de SAF. Então eu nasci nesse lar cristão, né? Obviamente, na minha adolescência, num retiro de jovens, eu tive um encontro verdadeiro com Deus, né? Eu até me emociono porque foi num dia de uma pregação importante de um pastor, inclusive um pastor primo meu, e eu comecei a me perguntar que se eu naquele dia morresse, se eu iria para o céu. E aquele dia eu fui confrontado e eu naquele dia aceitei Jesus como Senhor da minha vida. Coisa linda. E de lá para cá eu tenho gozado da misericórdia de Deus, né? Deus tem me ensinado muito ao longo desses anos. Essa história que eu contei, eu devia ter de 12 para 13 anos, né? Já estou com 38, então nesses 26 anos, 25, 26 anos de conversão, eu aprendi muito, né? A vida me ensinou muitas coisas, né? Na dificuldade, na alegria, na dor. E graças a Deus a gente chegamos aqui aos 38 anos, né, com essa história para contar. Casado? Casado, né, tenho 2 filhos, um de 10 anos e um de 5, né, o Arthur de Luca com 10 e o Theo com 5. Eita, que legal. Deixa eu te perguntar uma coisa importante, interessante. Assim, tudo bem. A gente sabe que, pelo que você está me dizendo aqui, a bênção do Senhor se estende em sua vida devido aos seus patriarcas. A verdade é essa mesmo, né? É verdade. Mas assim, uma coisa interessante é que aí uma pergunta que eu quero trazer para você agora, que é uma área bem sensível dentro das igrejas, é a área política. Como é que você começou a entender, né, a se descobrir, que tinha esse veio, essa possibilidade? Como foi que isso fluiu? Porque isso é muito interessante a gente saber, né? Aí tem um fato muito importante na história da minha vida, né? Como eu disse, nós somos do Parambu. E aos 6 anos de idade, meu pai teve uma dificuldade financeira e nós tivemos que ir embora do Parambu. E aquilo para mim foi muito sentido, né? Dolorido, porque eu morava numa cidade pequena, que meus avós estavam lá, meus primos, ou seja, tinha todo um convívio. A igreja era de portas abertas o dia inteiro, a gente corria no sítio da igreja. Então ir embora do Parambu para mim foi algo que marcou muito, né? E a viagem foi uma viagem de ônibus, meu pai vendeu os móveis de casa para comprar as passagens, então isso marcou muito, né? Minha família é uma família muito simples, muito humilde, uma família pobre, né? Eu fui o primeiro da minha ascendência inteira a fazer uma faculdade, pastor Sérgio, para você ter uma ideia. É uma família muito simples, muito humilde.
E aí, essa viagem, né, nós fomos morar no Rio Grande do Sul, e quando chegamos lá, com toda a dificuldade financeira, meu pai foi trabalhar de galego na rua, vendendo de porta em porta, né, eu estudar em escola pública, e ainda com um preconceito muito grande à época com os nordestinos, né? Eu imagino. E à medida que essa história foi se desenrolando, a gente morando lá, com muita dificuldade, eu comecei a compreender que tinha um sistema de governança, né, no Brasil, que a gente podia mudar a vida das pessoas, que você podia influenciar na educação, na saúde, que você podia, ou seja, prover algumas coisas através do Estado, né? Isso eu já devia ter aí 12, 13, talvez um pouco mais, 15 anos, e eu descobri que a política era esse caminho, né? A política poderia ser o caminho se naquele episódio da minha vida de ter saído do Parambu nós tivéssemos condições, um trabalho para o meu pai ou um trabalho para a minha mãe, talvez a gente não tivesse saído. Então aquilo começou a me chamar a atenção. Né? Como é que a gente pode fazer uma política, né, boa, de maneira que as pessoas possam morar onde queiram morar, tenham condições de estudar numa boa escola, tenham condições de ter uma boa educação, ter uma boa saúde. Então isso foi mexendo comigo e eu comecei a me interessar ainda na adolescência. Né? Comecei a me interessar, comecei a estudar, comecei a ver, né? No início dos anos 90 o Brasil teve uma mudança na política, né? A gente saiu do período militar para uma redemocratização e isso era motivo de muita notícia e aquilo me interessou muito. Né? Mas por muito tempo eu interessado na política, né? Deixei para ser candidato já a primeira vez, já aos 34 anos. Depois de ter amadurecido, depois de ter me formado, depois de ter trabalhado na área da saúde, né? Eu sou fisioterapeuta, sou pós-graduado em gestão hospitalar, tenho uma experiência na saúde pública, na gestão de saúde pública, e depois de ter tido essa experiência foi que eu resolvi colocar meu nome para os fortalezenses, né? Depois de ter voltado, obviamente, para o Ceará, né? Do Rio Grande do Sul para o Ceará. A gente moramos aqui e aí nos restabelecemos não mais em Parambu, agora em Fortaleza. E aí essa história, né, com a saúde pública me levou até a política. Eu tive a graça e o milagre, né? Eu gosto de dizer que foi um milagre, pastor, porque, como eu já contei aqui, a minha família é uma família pobre do interior. Meu pai nunca foi político, nem minha mãe, nem parente nenhum meu. E eu, por essa luta, por essa concepção de que a gente pode fazer uma boa política, né, por essa experiência que eu acumulei na saúde, né, eu coloquei meu nome para os colegas, para umas pessoas que me conheciam e graças a Deus compraram a ideia e fizeram a minha campanha e eu cheguei na Câmara Municipal na primeira campanha. Isso para mim é um milagre. Na primeira já foi? Na primeira eu fui eleito. Isso para mim é um milagre. Né? Isso para mim é uma bênção de Deus. Então você já está no segundo mandato? Não, estou no primeiro. Está no primeiro. Eu fui eleito em 2016. Ah, ok. Interessante é que você, como você é da área de saúde, e aí nós vamos entrar um pouco agora na atualidade, irmão Jardel, é muito importante entender, Jardel, como é que está na sua avaliação, primeiro que você, por ser um gestor público e por estar com certeza muito plugado, não sei se a palavra é essa, em todo esse momento de muita dificuldade que nós estamos vivendo, em especial na saúde pública, né? Eu queria que você falasse um pouquinho de como é que está, qual é a sua avaliação, né, desse momento que nós estamos vivendo aqui em Fortaleza. Eu tenho tido contato, pastor, diariamente com profissionais da saúde, né? Como eu disse aqui, eu sou fisioterapeuta e eu tenho colegas que estão trabalhando em hospitais, em UPAs, em postos de saúde. Diariamente a gente conversa muito sobre isso. O cenário hoje em Fortaleza é um cenário muito duro, muito difícil, né? Muitas pessoas adoecendo e aí a gente precisa falar que esse coronavírus é novo, completamente, da forma como ele está posto para nós, ele é novo. A gente conhece pouca coisa sobre ele. Então a gente, infelizmente, o mundo inteiro foi pego, digamos assim, de surpresa. Verdade. E nós aqui no Brasil, o nosso modelo de saúde pública já é um modelo que enfrentava dificuldades históricas. Desde que o SUS foi concebido em 88, que a gente tem dificuldades. Então, pegar um momento como esse, um momento tenso, um momento complicado para os profissionais de saúde, para a população,
né, a gente fica muito angustiado. Eu tenho colegas que me ligam muitas vezes chorando, né, dizendo que o dia foi extremamente difícil. Meu Deus. Porque não sabe aonde colocar pacientes, não tem mais aonde internar, muitas vezes tem que deixar paciente sentado numa cadeira, no oxigênio, porque não tem estrutura para colocar, e mesmo com todo o esforço que tem sido feito para aumentar a quantidade de leitos, para comprar respirador, enfim, essa é uma situação que a gente está vivendo hoje. A única coisa que a gente conhece que tem algum efeito ainda, comprovadamente, é o distanciamento social, né? É o isolamento, que não é algo que foi inventado agora para combater o coronavírus, né? Nós já tivemos ao longo da história da humanidade alguns episódios semelhantes a esse, né? O mais comum é o da febre espanhola, né? que aconteceu em 1918 e que àquele tempo já matou, registrado à época, 17 milhões de pessoas no mundo. Meu Deus. Quer dizer, hoje nós temos 200 e poucas mil pelo coronavírus, mas há 100 anos atrás, um pouco mais de 100 anos, que foi contabilizado à época mais de 17 milhões. Hoje, os relatos dizem que a febre espanhola deve ter matado em torno de 100 milhões de pessoas no mundo. Porque o que foi contabilizado geralmente não é o que... Isso, porque a época, inclusive, com a história às vezes não dá um norte das coisas, ela ficou conhecida como febre espanhola porque a maior parte dos países da Europa não admitiam que tinha uma epidemia infecciosa. O primeiro país a admitir que havia já era uma pandemia, né? Foi uma pandemia, admitir que tinha uma pandemia, admitir que precisavam tratar, admitir que precisavam ampliar o sistema de saúde, que precisavam estudar, foi a Espanha. E aí por isso ficou conhecido como a gripe espanhola. Mas na verdade foi uma infecção, né, que a gente hoje conhece como H1N1, já foi aquele vírus daquela época que matou muitas pessoas na Inglaterra, na Alemanha, na França, na Itália. Então, assim, daquele tempo para cá, e aí nós tivemos outras, né? Tivemos a peste negra, enfim, nós tivemos outras epidemias pelo mundo que mataram muito. E vamos dizer, o remédio mais eficaz para todas elas é a gente retardar o contágio, né? E como é que se retarda o contágio? É a gente estimulando o isolamento social. E aí, obviamente, eu vou fazer um parênteses aqui, eu sei, né, das dificuldades que nós temos no mundo atual para a gente fazer o isolamento. O Brasil já vinha com dificuldade econômica, nós já vínhamos com um número de desempregados alto, né, um número de informalidade muito alto. Então, a gente desaguar num problema desse de saúde pública foi para nós o pior dos mundos, né? Por isso é que eu comecei dizendo que nós temos que clamar a Deus para que Deus tenha misericórdia de nós e que nos aponte a saída, né, o mais breve possível, para que a gente consiga retomar a nossa vida, né? Porque infelizmente quem mais vai pagar o preço por tudo isso, infelizmente, são os mais pobres. Os mais ricos, eu sei que tem problemas, nós temos problemas hoje de saúde pública, mas os mais ricos, quando saem de uma crise, têm mais mobilidade, conseguem, mas aqueles que já vinham desempregados ou os que vinham na informalidade, esses vão sofrer muito mais. Então, essa é uma preocupação que a gente tem. De novo, né, ser governante num momento desse é muito difícil. Eu imagino. Imagine... São decisões... imagine a pressão e as angústias que não passam o prefeito, o governador, o presidente, por conta de uma situação dessa, né? A responsabilidade de cuidar de milhares de vidas, responsabilidade cobrada por todos. Então, assim, nós precisamos, né, minha opinião como homem de Deus é que nós precisamos orar pelos nossos governantes, esquecer as diferenças. Né? Se eu não gosto do presidente, se eu não gosto do governador, se eu não gosto do prefeito, a gente precisa se unir e orar. É verdade. Porque só Deus pode nos dar uma saída mais rápida, mais sábia, mais curta, para proteger, inclusive, a vida das pessoas. É verdade, o senhor tem razão, e realmente E assim, nessa semana, nós estamos vivendo, talvez, eu não sei se a palavra colapso ela é muito dura, temida até de se falar, né? Mas eu digo porque nós temos já relatos de amigos, nós temos eu não quero citar o nome para não expor, mas um pastor,
do nosso ministério, um pastor proeminente do nosso ministério, que está numa UPA, né, numa cadeira porque não tem um leito. Então perceba que já está começando literalmente a não ter leito suficiente para cuidar das pessoas. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque isso, na verdade, isso ajuda até a conscientizar um pouco mais as pessoas, né? Na verdade, assim, nós já vínhamos quando a gente fala, vamos lá, quando a gente fala do coronavírus, como eu disse, a gente não tem um tratamento, a gente não tem um remédio específico, algo que uma vacina, nós não temos um tratamento claro, certo? O que a gente sabe é que ele é um vírus, que ele degrada o pulmão e que a gente tem que dar um suporte ventilatório. Então, é a única coisa que a gente sabe, é um tratamento, ou seja, nós vamos cuidar da ventilação do pulmão do paciente enquanto ele produz anticorpo para o próprio organismo, digamos assim, encontrar a sua cura. Então, a dificuldade hoje é colocar justamente esse suporte ventilatório, porque não é só o gás oxigênio, a gente precisa de ventilador, precisa de monitor, de leito, de profissionais qualificados para lidar com esses equipamentos, e tudo isso que a gente chama, é um pacote que a gente chama de UTI, né? Que todo mundo conhece, né? Todo mundo está falando sobre isso, é UTI, é esse leito qualificado, que é um leito com todos esses equipamentos que eu falei. Para ser bem franco, nós já vínhamos com deficiência de UTI antes do coronavírus, né? O Brasil tem o número de leitos de UTI por habitante menor do que a média mundial dos países mais desenvolvidos, obviamente. Você tem alguns países na África que não tem, alguns países mais pobres que realmente não tem. Mas se a gente comparar, por exemplo, com a Argentina e com o Chile, a nossa taxa, nosso número, né, assim, são menores do que esses países. Então a gente já vinha com essa dificuldade. E com essa explosão de casos, né, do coronavírus, de gente infectada que precisa desse suporte ventilatório, acabou colapsando total, não só o sistema público, mas o sistema privado. Essa semana, uma grande rede de saúde privada de Fortaleza emitiu uma nota dizendo que não tinha mais como atender ninguém, não tinha mais como receber ninguém. Ou seja, nós estamos falando aqui de uma rede particular, que se você tiver dinheiro no banco para você pagar um leito um leito de UTI, você não consegue. Exatamente. Então, essa é a situação. E vale ressaltar, pastor, aqui, para a gente também fazer a informação completa, a Prefeitura de Fortaleza e o governo do estado do Ceará, nesse período, abriram mais de 1.000 novos leitos. Isso não é pouco leito. É importantíssimo. Muitos leitos, 1.000 leitos são muitos. Desses 1.000, mais de 330 de UTI. Né? Para vocês terem uma ideia. Então, mesmo com esse incremento, ainda nós temos dificuldades. Né? Então, a gente vinha com uma dificuldade de leito de UTI antes do coronavírus. O coronavírus se apresentou, o governo e a prefeitura se organizaram, aumentaram o número de leitos, mesmo assim a gente tem dificuldade. Para você ter uma ideia, as UPAs de Fortaleza tinham apenas 96 leitos, apenas não, era o que era recomendado, 96 leitos de observação, né? Já que as UPAs elas não internam, eram 96 leitos de observação, é aquele que você vai lá, você está passando mal e o pessoal lhe deixa ali 40 minutos, uma hora para tomar o soro. Exatamente onde esse meu amigo pastor está lá. Pronto. E aquilo ali, nesses 40 minutos para você tomar um soro, uma medicação, a UPA, os médicos, né, definiam se iam lhe dar alta ou se iam pedir uma transferência para um hospital. Então, a UPA ela é um lugar de observação. As UPAs de Fortaleza tinham 96 leitos de observação. Foi ampliado para 266, ou seja, quase 3 vezes o número de leitos de observação. E mesmo assim, como o senhor relatou, a gente ainda tem hoje pacientes sentados numa cadeira porque esses leitos já estão ocupados. Então, isso é muito grave, isso é muito sério. Muitas pessoas, às vezes, não estão percebendo a gravidade porque não conseguiram ter essa realidade próxima. E a gente, como não consegue ver o vírus, a gente não consegue perceber se não tiver um parente, um amigo, um conhecido, um irmão que adoeceu e você sentiu na pele, você acha que você não consegue ver. Né? Então, a situação real, eu tenho relatos, como eu disse aqui, de profissionais da fisioterapia que estão trabalhando no Hospital São José, no Hospital do Coração, que são deprimentes os relatos, porque muitas vezes não sabem o que fazer. Então, assim, o nosso cuidado nesse momento é
Eu acredito que o melhor a se fazer no momento é, de fato, evitar pegar o vírus, ficar em casa, se resguardar, né? As medidas de higiene são importantíssimas nesse momento. A gente sai de casa, como eu estou aqui hoje, para a gente falar um pouco sobre isso, voltar a ter os cuidados de higiene. Por quê? Porque se qualquer um de nós hoje adoecermos e precisarmos do sistema de saúde, nós vamos ter muita dificuldade, certo? Não quer dizer que eu não possa pegar esse vírus daqui a 6 meses, 8 meses, né? Podemos pegar, poderemos pegar. Porém, se nós pegarmos daqui a 8 meses, 9 meses, 1 ano, e a gente precisar ir para o sistema de saúde, e o sistema de saúde puder nos atender, o caminho aí do tratamento pode salvar a nossa vida. Tudo é mais fácil, né? Tudo é mais fácil. Já está mais diluído, a experiência sobre essa situação de enfermidade é outra, provavelmente uma vacina ou alguma... E isso salva a vida de alguém. Imagine que se alguém procurar hoje e não tiver um ventilador mecânico para lhe dar um suporte de oxigênio, e você estiver precisando e não tiver disponível, você pode falecer por conta disso. Mas se você procurar daqui a 6 meses e tiver esse equipamento disponível, sua vida pode ser salva. É claro que a gente entende que a nossa vida está na mão de Deus, mas o que a gente tem que orientar para as pessoas é que a gente também precisa se prevenir, se precaver, nos acautelar e não fazer de conta que nada está acontecendo. Pelo contrário, eu já perdi amigos, colegas, pessoas conhecidas, pessoas de 50 anos de idade, pessoas jovens, que teriam a vida pela frente, morreram por conta do coronavírus. Que coisa, queridos, realmente é assim, nada melhor do que um relato, uma informação de alguém que não só está ligada à gestão pública, como também na questão hospitalar. Isso realmente é uma informação e a gente já está começando literalmente a sentir essas informações, chegar mais próxima, né? Amigos, parentes que precisaram de internação e não conseguiram, e que então está realmente começando a ficar muito tenso. Então tem ainda também, eu vou dar uma informação, pastor, que é importante. Às vezes alguém é infectado e se hospitaliza e sai do hospital e a gente agradece a Deus e que bom que saiu, mas é importante também dizer que esse vírus, o Covid-19, o que já está sendo estudado na Europa é que mais de 70% dos casos que foram curados deixaram sequelas pulmonares. Então quer dizer o quê? Que a gente ainda não sabe qual é a repercussão que isso vai ter um pouco mais a longo prazo. Porque sequela pulmonar, a gente não sabe o tamanho da sequela. Imagine que um atleta amanhã que lida com esforço físico, ele precisa do seu pulmão e não vai ter o pulmão como era antigamente. Então, mesmo salvando vidas, ele pode deixar sequelas que pode comprometer a vida de muitas pessoas. Na sua avaliação, isso aí é uma pergunta que você, de uma certa forma, quase que já respondeu tudo isso. Qual é a sua avaliação para o governo, quer queira, quer não? Hoje, todos nós que estamos fazendo parte aqui desse estado maravilhoso, eu sou paraibano, mas eu amo o Ceará. O Ceará, eu digo que o Ceará, o bom do Ceará é o cearense, né? É uma terra boa. Eu digo que para mim sair do Ceará eu tenho que me levar pelo menos 2 pizzas por dia. E olha se eu sair, eu ainda vou me esconder. Uma terra muito boa. E eu queria que você me falasse um pouco da sua avaliação de como está sendo gerido hoje, não só no âmbito de prefeitura, como também de governo de estado. A sua avaliação como gestor público também. Primeiro até já antecipei, eu imagino a pressão e a angústia que passa o prefeito da cidade e o governador do estado. Eu acho que qualquer um de nós que estivéssemos naquela posição teria muitas dúvidas, até porque eu disse, muita coisa não é conhecido. Imagine que quando o governador decreta um isolamento, ele está trabalhando contra o próprio estado, porque vai deixar de arrecadar recursos, vai deixar de arrecadar imposto, vai deixar de funcionar um órgão importante do estado. É doloroso. A prefeitura da mesma forma. Então, o que eu tenho visto e o que eu tenho acompanhado é que os dois, eu digo os dois porque o prefeito eu acompanho mais de perto, porque reúne com a Câmara, tem reunido com a Câmara para ouvir, para trocar ideias mesmo. O governador, a gente é mais distante porque somos vereadores, mas o que eu tenho acompanhado é que eles têm feito um esforço muito grande. Até como eu disse aqui,
foram abertos 1.000 leitos. Imagine que foi quase dobrado a quantidade de leitos de UTI que a gente tinha na capital, que Fortaleza construiu ao longo da sua história inteira. Nós tivemos em 15, 20 dias, um mês, ter que dobrar a capacidade de leitos de UTI, por exemplo. Isso não se faz não é com estalar de dedos, isso é com muito esforço, com muito trabalho, com muito recurso. Numa situação dessa que o mundo inteiro quer comprar equipamento, quer comprar ventilador, quer comprar equipamento de proteção individual para os profissionais da saúde, enfim. Eles estão fazendo, a minha avaliação é que eles estão se dedicando muito para tentar proteger a vida dos fortalezenses e dos cearenses. Obviamente, sempre há uma crítica que poderia ser diferente, sempre há muitas opiniões, eu tenho as minhas, acho que em algumas coisas nós poderíamos fazer diferente, mas acho que nesse momento o que está sendo feito agora é importante para a gente preservar as vidas. Num segundo momento, acho que nós vamos ter sim, nós que eu digo sociedade civil, Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa, Governo do Estado, Prefeitura de Fortaleza, sentar e discutir como a gente pode apontar para a retomada da vida das pessoas de forma mais rápida, mais apoiada pelo Estado. Eu acho que isso nós vamos ter que discutir, não é o momento agora o momento é a gente de fato cuidar da saúde das pessoas, mas um segundo momento nós vamos ter que pensar juntos, todo mundo junto, sociedade civil inclusive, organizada junto, para a gente ver como nós vamos retomar. Eu tenho certeza que todos nós estamos clamando para o dia que a gente vai retomar nossas atividades. Então, eu acho que a gente vai ter que discutir isso, qual vai ser a melhor forma e como o Estado, de forma lato sensu, Prefeitura, Governo do Estado e Governo Federal vai poder apoiar algumas áreas a essa retomada da atividade, a essa volta das atividades. E uma pergunta que não quer calar, nesse momento, é exatamente, existe alguma perspectiva? Eu sei que está tudo muito novo, a doença é nova, o momento é extremamente difícil, as decisões são difíceis, mas existe, eu particularmente, como tu acredito que como todo fortalezense, como todo cearense, meio que assim, o governo decreta mais 15 dias e a gente acha que depois de 15 dias agora vai começar a flexibilizar, E aí, na verdade, em vez de flexibilizar, houve uma necessidade, e essa necessidade aí, eu acho que a pessoa tem que ter essa sensibilidade de entender que essa necessidade não foi lockdown, mas foi uma rigidez um pouco maior de fiscalização, para que não haja na verdade, a gente vê que existiam pessoas que estavam realmente abusando, tá? Mas assim, existe uma perspectiva de quando nós começaremos a desacelerar esse momento que nós estamos vivendo, que eu acho que é a pergunta que todo mundo, às vezes eu trabalho com construção civil e os meus clientes chegam para mim e dizem, Serginho, você não tem nenhuma informação, rapaz, tem alguma perspectiva? Então essa pergunta eu repasso para você, que está bem envolvido nessa parte de decisões e tal, e pode ser que tenha alguma sinalização. Essa é uma pergunta muito difícil de responder, pastor. Por quê? Porque a avaliação que está sendo feita da saúde, do quadro de saúde, da curva de infecção, da curva de mortalidade, ela está sendo feita diariamente. Por que o governador emite um decreto para 15 dias? Que é para que nesses 15 dias a gente avalie diariamente e veja se naqueles 15 dias a gente pode endurecer ou pode flexibilizar, enfim. Então, de 15 em 15 dias para ir analisando o quadro. Nós vimos que nos últimos 15 dias o quadro piorou e não foi só no Ceará, no Brasil. Nós começamos, nós tivemos alguns dias morrendo na casa de 100 e poucas pessoas por dia, em 24 horas, depois aumentou para 200 e depois chegou a 400 e pouco e eu já me assustei. Nós tivemos essa semana 2 dias que morreram mais de 600 pessoas em 24 horas e agora os últimos 3 dias, os últimos 2 dias, a expectativa de hoje também, pelos dados que o Ministério está antecipando, é que morre nas 24 horas mais de 700 pessoas no Brasil. Então, uma curva ascendente terrível. Uma curva ascendente. Então, no Ceará, o que a gente consegue ver é o seguinte, Fortaleza entrou nessa curva ascendente já, que é uma curva que, como eu disse, está no Brasil inteiro, mas eu ainda temo pelo interior do estado do Ceará. Os relatos que vêm do interior é que muitas cidades não tiveram ainda nenhum caso. E aí, não é sendo pessimista, mas
epidemiologicamente, essas cidades, em algum momento, vão ter contato com o vírus. Entendi. Isso é epidemia, é ciência, é o que está escrito na saúde, quem estuda saúde. Então, se essas cidades não tiveram ainda nenhum caso, nós precisamos acompanhar e ver como a evolução, principalmente agora, nessa fase que nós vamos entrar, como esse vírus vai se comportar no interior do Ceará. Fortaleza a gente já está vendo como é, todos os bairros hoje têm infectados, maior parte dos bairros hoje já tivemos mortes, já há quadro, nos bairros da cidade de Fortaleza, o quadro já é um quadro de transmissão comunitária mesmo, mas a gente não vê esse quadro ainda no interior do Ceará. Então, a gente precisa acompanhar para ver como vai ser essa chegada do vírus no interior. Não que a gente... essa não é a vontade, pelo contrário, a gente só tem que ter cautela. Por quê? Porque se a gente tiver em Fortaleza uma diminuição dos casos, mas um aumento dos casos no interior, nós ainda teremos mais um tempo para poder se organizar, porque também a gente volta para a questão da organização da saúde do Ceará. Fortaleza e a região metropolitana é a área do Ceará, a região do Ceará que mais tem leitos e mais tem leitos de UTI. Então, dependendo de como a epidemia se comporta no interior, Fortaleza também vai receber esses pacientes do interior e vai continuar nessa, digamos assim, nessa crise ou nessa dificuldade na saúde. Então, ainda inspira muito cuidado e muita atenção. Queridos, você que está chegando agora e está assistindo, nós estamos entrevistando o vereador Gardel Rolim, um jovem, proeminente gestor público, que está aqui nos dando a alegria, a honra de estar conversando aqui um Papo de Obreiro, que é nosso programa, nosso quadro aqui da igreja, Papo de Obreiro, e ele, como cristão, Amém. Um cristão genuíno, um jovem homem de Deus, que tem sido ferramenta de Deus, assim como Daniel foi na gestão pública da sua época. Então, Deus abençoe, para nós é uma alegria, Gardel, tê-lo conosco nesse momento. E uma pergunta também, que eu acho que sai um pouco da questão da epidemia, mas que eu acredito que é uma pergunta muito interessante, está sendo cogitado a não haver o pleito eleitoral esse ano por causa desse momento. Da sua avaliação, isso vai acontecer, realmente vai ser postergado ou necessariamente isso não vai acontecer? Pastor Edson, é uma decisão muito difícil que o Congresso Nacional vai ter que tomar junto com o Tribunal Superior Eleitoral. A minha opinião pessoal é que nós não deveríamos prorrogar os mandatos. E aí eu estou dizendo com muita liberdade, porque se eu defendesse o contrário, estaria defendendo a prorrogação do meu próprio mandato. Mas acho que para a democracia isso não é bom. Todos nós fomos eleitos, porque quem está no mandato, que a eleição termina, o mandato acaba esse ano, todos nós fomos eleitos para 4 anos de mandato. Eu fui eleito para ser vereador por 4 anos. E isso tem uma cultura já de muitos anos no Brasil. Você elege um vereador e você, um deputado, você o acompanha por 4 anos, você acompanha o prefeito por 4 anos, você acompanha o governador por 4 anos, você acompanha o presidente da República por 4 anos. Então, nós nesse momento, no momento de uma crise de saúde, no momento de uma crise na economia, nós abrimos um precedente para prorrogar mandato. Eu acho que cria, nós daremos uma brecha ruim, nós criaremos aí uma excepcionalidade ruim para a democracia no Brasil. Então, eu acho que nós deveríamos ter uma eleição esse ano. Por outro lado, eu sei que as dificuldades para se realizar uma eleição esse ano serão muito grandes. Como eu disse, nós estamos em maio e nós sabemos mais ou menos como essa pandemia começou pelo mundo, mas a gente não sabe ainda como ela vai terminar. Milão começou a retornar suas atividades agora. O Brasil é um país muito maior do que a Itália. É um país hemisférico, que nós gostamos de dizer. Então, hoje nós estamos passando um momento difícil no Ceará,
Mas existem alguns estados no Brasil que não chegaram ainda no pico, não chegaram nesse momento difícil. Como vai ser isso? Vão chegar? Não vão chegar? Então são muitas perguntas ainda em aberto, né? E como a eleição ela é nacional, ou seja, os eleitores votam no Ceará, votam no Rio Grande do Sul, votam no Acre. Então eu não sei sinceramente como o TSE e o Congresso Nacional vão achar uma saída, né? Mas eu repito, eu acho que algumas coisas a gente vai precisar fazer. A primeira delas é, sinceramente, acabar com essa história de fundo eleitoral. Eu acho que não tem razão e nem motivo para qualquer político, nesse momento, defender o fundo eleitoral. Né? Não é possível, né? Qualquer recurso que seja, nesse momento, que possa ser retirado de qualquer área, menos importante, deve ser destinado para a saúde. E eu digo isso porque, como eu já lhe disse aqui, eu tenho 20 anos praticamente de saúde pública, né? Fiz dessa bandeira a história da luta da minha vida. Então não vou abrir mão desse discurso, dessa defesa por conta de um mandato na Câmara. Eu acho que a gente precisa destinar os recursos do fundo eleitoral, do fundo partidário, encontrar alternativas de garantir a democracia, de garantir o pleito, né? De uma forma em que nós todos cresçamos na democracia, a gente chegue para o eleitor, converse, debata e que a gente procure fazer uma campanha mais barata, mais limpa, mais enxuta possível, né? Enfim, que a gente aproveite esse momento da crise para que a gente cresça na democracia e cresça nos instrumentos democráticos, né? As instituições possam crescer, os partidos possam se fortalecer, os deputados, os vereadores, os prefeitos que têm uma ligação mais próxima com o povo, se aproximem mais do povo, ou seja, esse momento a gente precisa aprender alguma coisa com ele, né? E na política a gente não pode perder essa oportunidade. Por isso é que eu acho que prorrogar mandato deve ser riscado de qualquer comentário, de qualquer debate político. Eu acho que não cabe nesse momento, né? Vai à reeleição? É uma pergunta, não tá no script dessa pergunta não, mas veio. Pastor, eu tenho pensado e tenho orado, né? É claro que o desejo do coração é da gente disputar mais um mandato. Eu acho que eu comecei um trabalho na Câmara, eu acho que tem muita coisa que eu não consegui concluir em 4 anos, embora a gente ache que 4 anos é muito tempo, mas com a burocracia do serviço público, com a política, 4 anos às vezes a gente não consegue concluir tudo que a gente gostaria de concluir, né? Mas eu estou orando mesmo, de verdade, perguntando a Deus se é isso mesmo, se não é, porque a política também ela maltrata muito, né? E eu no primeiro mandato, muitas vezes a gente passa por angústia, passa por pressão, por cobrança, e tudo isso merece uma adaptação. E quando vai chegando mais perto do momento eleitoral, essas pressões e essas angústias, elas aumentam, né? Então, assim, eu até esses dias disse para um pastor, rapaz, a vida de política é muito solitária, porque você às vezes precisa decidir, você precisa resolver, e às vezes são poucas as pessoas que você pode contar para decidir junto com você, né? Mas enfim, eu vou orar, né? Nesse momento eu estou pedindo muito, clamando a Deus para que a gente saia desse período, né? Dessa crise. E aí quando a gente sair dessa crise, eu espero estar com a cabeça mais tranquila para orar e resolver se de fato vou concorrer mais uma vez ou não. Que bom. Nós estamos entrevistando o nosso querido vereador Gardel Rolim, ele é vereador aqui de Fortaleza, e para nós é uma alegria tê-lo conosco aqui. Nós já estamos caminhando para o final, né? Eu quero agradecer ao senhor por ter atendido o nosso convite, o convite do nosso querido pastor também, né? Ter esse estreitamento. E queria já deixar para você fazer as considerações finais, né? Os agradecimentos, tá? A todos os nossos irmãos que com certeza vão ter acesso a esse esclarecedor, né, vídeo, que eu tenho certeza que... E aí eu queria deixar a porta aberta para caso a gente precise de mais alguma informação, principalmente nesse momento, que além de gestor público, você também é ligado à parte de saúde, Gardel. Eu queria deixar já aberta essa possibilidade, dentro da possibilidade da sua agenda também, para a gente, quem sabe, marcar uma outra visita, uma outra oportunidade, para darmos sequência ou nesse tema ou num tema
mais atual que possa estar sendo necessário discutir. Pastor, eu que agradeço, né? Eu quero agradecer aqui pastor Sérgio, pastor João Alberto, que fez o contato inicial. Muito obrigado pela oportunidade, né? Eu também quero me colocar à disposição para o que precisar, né? Para vir aqui conversar sobre esse assunto, sobre outro assunto, né? Nesse momento, nós também, é importante dizer para quem está nos ouvindo, estamos trabalhando sempre para a gente garantir liberdade dos cultos. Né? Isso é muito importante. Foi um tema tocado, né? Foi muito dialogado e a gente, eu pelo menos procurei o prefeito para a gente conversar sobre esclarecer, né? Em nenhum momento, né? Faço esse registro aqui, o prefeito me relatou isso, pessoal, que em nenhum momento, né, o decreto sinalizou ou quis se colocar algum tipo de proibição, muito pelo contrário. E aí que é importante talvez a gente ter sempre homens de Deus na política para que a gente garanta a liberdade religiosa. Ter no mínimo esse link de contato, porque realmente eu como pastor e fazendo parte do ministério, houve uma tensão, houve um momento de muita falta de informação e a falta de informação gera muita informação falsa. Pois é. E aí, assim, da parte do prefeito, que como eu disse que eu conversei com o prefeito sobre isso, nunca houve intenção de podar ou de restringir de forma alguma. Né? Obviamente houve mal informação e aí é importante a gente estar lá e aí por isso que eu estou me colocando à disposição para a gente conversar, com o prefeito. O prefeito tem recebido, né, tem conversado com alguns pastores, inclusive acho que o pastor da convenção, o pastor Neto, participou de uma reunião com o prefeito para discutir sobre isso e é importante, olha, sempre contem com o vereador Gardel para a gente garantir a liberdade religiosa. Né? Isso é algo que eu jamais vou abrir mão. Né? Alguns batem de forma diferente, eu sou do diálogo, mas sempre tenho procurado conversar com o prefeito, com o presidente da Câmara, com outros colegas vereadores para a gente garantir a liberdade religiosa. E aí eu estou falando liberdade religiosa porque se eu quero liberdade para a minha religião, eu também tenho que defender a liberdade dos outros. Né? O que nós queremos é um Estado, às vezes há uma confusão nesse sentido. Né? Alguns querem um Estado cristão, né? Que o Estado assuma a bandeira do cristianismo, e era ideal que assumisse, era um sonho que se assumisse. Mas o que nós queremos de verdade é garantir que o Estado dê liberdade, que a gente tenha liberdade para cultuar, aonde quisermos, a hora que quisermos, com quem quisermos, da forma que quisermos, que isso garante nós, todos nós, de fazermos os nossos cultos na nossa casa, na igreja, na rua, numa praça, e é isso, esse é o papel do cristão, na política principalmente, né? É garantir que a gente possa ter a liberdade de culto e a liberdade de pregar o evangelho. Então, nesse ponto, todas as vezes que tiver qualquer dúvida, pastor, nós estaremos sempre defendendo a liberdade. A liberdade, eu sei que, de novo, é um momento tenso, é um momento delicado que nós estamos passando, é um momento de mal informação, mas nós estamos lá, né, defendendo isso, batalhando para que a gente tenha sempre a garantia de que o senhor possa realizar seu culto, se não presencialmente com todos os irmãos aqui, possa transmitir, possa ter uma ligação, uma videoconferência, que a igreja possa funcionar para receber uma família, para receber um irmão, para conversar, para a gente cultuar, fazer uma reunião de oração. Quer dizer, isso é importante, isso faz parte da nossa vida. E eu digo isso com muita propriedade, que como eu já disse aqui no início, eu nasci num lar evangélico. Né? Imagine o que é para mim, 38 anos de idade, 38 anos indo para a igreja no domingo, indo para a igreja durante a semana, fazendo reunião de oração, e agora ter que passar 2 meses sem fazer isso. Isso para mim é angustiante e a gente só entende porque a gente sabe do momento da saúde e a gente compreende também que não é uma perseguição política às igrejas. A gente entende que é um momento de fato de saúde que a gente tem que se prevenir. Mas a gente faz, obviamente, garantindo sempre que a gente tem essa liberdade de culto. Ótimo. Graças a Deus, queremos agradecer mais uma vez o Gardel, vereador aqui de Fortaleza, pelas muitas informações, pela entrevista muito agradável, inclusive. Né? Eu que agradeço. Quero agradecer mesmo e me colocar também à sua disposição, agradecer a Deus pela sua vida. Eu sou um dos que defendo um posicionamento mais firme. Preste bem atenção, a igreja, verdadeiramente, a igreja sempre teve uma grande dificuldade de lidar com a política, tá? Mas eu entendo que a igreja ela tem uma força muito grande, certo?
e ela precisa se posicionar, certo? Esse se posicionar não é barganhar, não é nada, não, mas ter, inclusive, pessoas que possam intervir, certo? De repente tem ali um mal entendido, como aconteceu aqui no Ceará, não, no Brasil em si, certo? E aí ter alguém que possa dizer assim, não, tenha calma, não é bem assim não, eu estive lá, conversei com o prefeito e as informações não são essas, existe assim, não é por esse caminho, é por esse caminho, eu acho que isso aqui chegou com ruído essa informação. É de suma importância, ou até mesmo que quando acontecer, sei lá, alguma lei capciosa, perigosa, que venha poldar os direitos do cidadão, do cristão em si, que nós somos perseguidos, e a verdade é essa mesmo, temos a alegria de no Brasil termos essa liberdade, e nós devemos sim, com toda a força da nossa alma, manter, né, e lutar por essa liberdade de pregar o Evangelho, de fazer a obra do Senhor com alegria, está entendendo? E isso nós não podemos de forma nenhuma negociar. E aí é muito importante ter, né, pessoas em pontos estratégicos que possam literalmente ser a voz da igreja. Ah, mas Deus nunca precisou. Eu entendo que Esté foi um ponto crucial para a vida dos hebreus no Antigo Testamento. E se você for para a palavra de Deus, você vai ver outros homens de Deus, você vai ver o próprio Daniel, Israel, quando estava ali, literalmente levado escravo em Babilônia, Daniel, com a gestão que ele tinha ali, com todo o acesso que ele tinha, Israel teve uma vida, pode-se dizer, uma vida tranquila dentro do cativeiro. Não era um massacre. Então, no meu entendimento, ele também foi um ponto importante. Então, eu particularmente defendo isso é uma coisa pessoal minha, tá? Mas eu acredito que cada vez mais os gestores públicos, os homens públicos, os prefeitos, os vereadores, os senadores, os deputados estão olhando mais para a igreja, respeitando mais a igreja. Isso não quer dizer que ninguém vai sair para fazer nenhuma negociata, mas entender a importância da igreja na sociedade como um todo. Sem falar que a igreja hoje faz uma obra social, a logística da igreja vai a locais e a lugares que a gestão pública nem sonha. Eu sei que a gente está com o tempo já no final, mas isso é importante. Eu, às vezes, converso com alguns secretários da gestão e diz, olha, você tem bairros que muitas vezes tem 1, 2 escolas, 3 escolas, bairros maiores, tem um posto de saúde, 2 no máximo, você tem 20, 30 igrejas. Então, a capilaridade da igreja é muito grande. E eu dizia muito isso, aqui para concluir, nós aprovamos nessa legislatura o novo Código da Cidade, que é o manual de funcionamento da cidade. E eu posso dizer, pastor, aqui para quem está nos acompanhando, nós aprovamos tudo que era de interesse do reino de Deus dentro do Código da Cidade, nós conseguimos aprovar. Hoje a gente pode construir uma igreja em qualquer rua, que a prefeitura não vai poder intervir, ela tem a obrigação de dar licença, o som, ou seja, tudo que poderia de alguma forma ser prejudicado da igreja dentro do Código da Cidade, nós aprovamos para benefício não das igrejas, mas para a glória de Deus, é isso mesmo. O benefício, né? Então, para dar esse testemunho, porque obviamente não é só o vereador Gardel, tem outros vereadores evangélicos na Câmara, mas nós fizemos um compromisso e aprovamos tudo que fosse para garantir a liberdade de culto, para garantir o crescimento do reino de Deus, nós colocamos dentro do Código da Cidade, fizemos isso, o prefeito concordou, é importante dizer, o prefeito concordou, conversamos com ele, sensibilizamos e conseguimos, que foi uma conquista, né? Nós tínhamos problemas anteriores, construção de igreja, não podia em determinada rua, não podia, o som tinha que ter isso, nós conseguimos nesse Código da Cidade acabar com qualquer restrição para os cultos religiosos. Que notícia boa, isso é uma notícia excelente. Perceba que fica difícil até de acabar uma entrevista como essa, mas já vamos encerrar, mas perceba como é importante esse tipo de informação, né? Porque hoje nós temos um local, nossa congregação é num local que realmente nós não temos problema
com sono nem com os vizinhos, né? Mas existem muitas igrejas que sofreram demais com essa situação, tá entendendo? E foi difícil mesmo, teve um período aqui, inclusive no estado, que tivemos algumas dificuldades. Então, saber disso, é que houve um esforço de alinhar, porque na verdade, nós sabemos que pode até ter um excesso. Então, esse excesso é instrução, é chegar e dizer, ó, não precisa desse excesso, vamos, tá entendendo? Não é a força, e sim uma instrução que se resolve, equaliza aquela demanda num bairro e o nome do Senhor é glorificado, né? Amém, amém. É isso. Mais uma vez, muito obrigado, meu amigo Gardel, eu lhe agradeço, para mim é uma honra, conheci você pessoalmente hoje, mas estou muito feliz em saber que Deus ele tem levantado homens e mulheres de Deus para, em locais chaves, né, glorificar o nome do Senhor. Amém. E isso é para a honra e para a glória do nome do Senhor. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Que Deus continue lhe abençoando, você e sua família, com muita saúde. Que o Senhor, em nome de Jesus, nos dê logo o mais rápido possível uma saída para essa questão de crise na saúde, para que a gente possa voltar à economia e tudo aquilo que o nosso Brasil tem e pode ser no futuro. Amém. Muito obrigado mais uma vez, Deus abençoe. Eu que agradeço. Papo de Obreiros vai encerrando agora com a entrevista com o nosso querido Gardel Rolim, vereador aqui pela cidade de Fortaleza. E nós voltaremos numa próxima oportunidade, trazendo um obreiro, um homem de Deus, que tem feito a diferença na sua área de atuação. Deus abençoe, a paz do Senhor e até a próxima, se assim Deus nos permitir.